Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, doutora Fernanda, doutor Leonardo. Boa Boa noite, noite, tudo bem? Tudo tudo jóia? bom? Queria agradecer a participação de vocês aí, ter aceitado o convite para falar um pouquinho do self, né? Doutor Leonardo aí, que é mestre, especialista em ortodontia, né? Tá no mundo dos alinhadores há bastante tempo. É nosso parceiro, né? Nosso speaker aí da parte de Angel, self. Então ele tem bastante contato aqui com a gente. Doutora Fernanda também, obrigada, viu, por aceitar falar um pouquinho aqui, mostrar um pouquinho de casa de vocês de self. Estava falando aqui com eles, já já eles vão vir falar um pouquinho aí de Angel também, né? Isso mesmo. Isso Mas por aí, enquanto obrigado. falar de casa do self. Joia. A gente que agradece pelo convite, né, para estar aqui hoje, mostrar um pouquinho do que a gente vem fazendo com os alinhadores selfie, como eles mudaram o nosso fluxo de trabalho e um pouquinho dos resultados que a gente vem alcançando, afinal de contas, é um produto bem jovem, mas Aham. a gente vai mostrar a evolução do que vem acontecendo nos nossos casos aqui. Obrigada, obrigada. Fiquem à vontade. Então, vamos lá, eu começo? Pode ser? Deixa eu Pode compartilhar começar. aqui. Vamos lá. E aí, pessoal, quem tiver dúvida, alguma coisa, pode mandar aqui no chat, eu vou lendo para eles, a gente vai discutindo. Se tiverem alguma pergunta, a gente vai conversando aqui. Isso. Abriu a tela cheia? Abriu. Show. Então vamos lá. Vamos- Primeiramente, deu certo? Deu. Deu. Tá. Primeiramente, eu vou me apresentar um pouquinho, né? Eu sou formada há quase 26 anos. Sou especialista desde 2006, pela Dental Press. Comecei no mundo dos alinhadores em 2010, ainda com o sistema ASICS, todo manual, ASICS, ASICS. E dali então veio, né, Invisalign, dou aula em cursos de especialização da Rede OA, tenho a minha clínica aqui em Brusque, que é de onde eu falo agora. E como a Thalita falou, estamos recentemente no hall de speakers da Selfie e da Angel, agora mais recente ainda, né? Isso Eu aí. e o Léo, a gente trabalha juntos e a gente vem disseminando informações sobre alinhadores já tem algum tempo, em especial agora com o clube. Nós temos o clube de educação continuada dentro do projeto Self e agora dentro do projeto Angel. A gente ajuda os doutores a entenderem tanto de plataforma quanto de planejamento virtual. E nós temos uma empresa de consultoria em planejamento de ortodontia também. Então a gente respira praticamente alinhador quase que 24 horas. E além de tudo, nós ainda somos casados, então quer dizer, nem É o tempo inteiro. é o tempo inteiro, meu Não Deus do tem céu. como. É. É Eu só para acrescentar ali, no clube a gente fala muito sobre alinhadores, né? Mas a gente também tem um foco muito grande em ortodontia híbrida, né? A gente gosta bastante de estar trabalhando de casos complexos, se for possível, né? Uhum. Ou situações pontuais, nós gostamos bastante de hibridizar aí a parte dos alinhadores também, né? Sim, sim, Isso, para que a gente otimize, na verdade, tempo de tratamento, né? A gente com gosta bastante certeza. disso. Hoje a gente trabalha basicamente casos complexos, né? Ou a gente vai para um sistema de alinhadores full, onde a gente já tenha, né, o pacote ilimitado de alinhadores que estamos trabalhando com a Angel agora e os primeiros casos a gente já está super entusiasmado. E quando os casos passam, ou vai para o full, ou a gente então tenta hibridizar, diminuir o problema com o aparelho fixo inicialmente, de uma forma bem rápida, para passar então para outra fase com alinhadores. E aí tanto faz, né? Qualquer um dos sistemas vai atender a gente bem. Sim, O sim. que a gente gosta muito, o Léo vai colocando considerações aqui, me interrompe a hora que Sim, precisar, claro. tá? Thalita, perguntas, o que for. Tá, pode deixar. Coloquei essa imagem aqui, que é lá do Maurício, de um dos primeiros apresentações dele, né? Mostrando do projeto Selfie e o quanto isso nos encantou quando a gente assistiu ele há 2 anos, 2 anos mais ou menos Sim. atrás. Nossa, um fluxo de trabalho diferente, a forma de apresentação que nós teríamos a possibilidade de fazer para os nossos pacientes.
Ou seja, uma forma de trabalhar que eu digo assim, cada dia é uma surpresa no sentido que a gente descobre uma coisinha diferente que dá para fazer com o sistema. Isso Sim. tem sido assim até hoje, nesses 2 anos, né? É o que eu falo, a gente vai sentindo esse fluxo de trabalho do self durante os tratamentos, né? A gente fala, ah, mas por que que tem a pausa, né? Mas aí você pega um caso que você precisou pausar, abortar, aí você vê, poxa, Exato. faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Ontem mesmo eu estava atendendo uma paciente e uma coisa muito comum de acontecer, né, quando a gente trabalha com alinhadores, que a gente tem o recorte para o elástico no alinhador, ele acaba tendo um pouquinho de desadaptação, vai querendo, né, folgar do Aham. dente. E ontem mesmo a gente já pausou, a produção dela já estava pausada, porque a gente tem isso meio que de praxe, eu recebo os alinhadores, a E gente já pausa a pausa. produção até que evolua para ver se a gente segue a produção. E aí Uhum. eu já pausei, já estava pausada, perdão, eu já fiz a modificação, solicitei remoção do recorte para botão, solicitei adicionar, perdão, solicitei a remoção do recorte no alinhador para elástico, solicitei o recorte para botões, e aí a próxima A- etapa, daqui a 3 meses, para os próximos 3 meses, já vai vir com essa Dessa maneira. modificação. Então, eu já Sim, solucionei um problema sem ter que eu mesma ficar recortando os alinhadores. Então, é sim, muito legal isso, né? E ele já vem sim, pronto para gente. O E fluxo de trabalho realmente é um dos pilares, né, dos diferenciais ali, principalmente se tratando de self, né? com É uma coisa que certeza. não, depois que tu te acostuma a trabalhar, acaba sentindo falta, né? olha, É, exatamente, assim, ó, vou falar uma coisa, voltar a trabalhar com, claro, agora a gente está com alguns casos Angel chegando, já instalados, né? Mas eu te digo que, ai, se acontecer isso, caramba, tá, eu tenho os refinamentos incluídos na Angel e tudo, mas aqui o que a gente pode fazer não tem empresa, não não tem tem. nenhum outro Exato. sistema que a gente Que consiga fazer faça. tudo que a gente consegue fazer aqui. Então é Sim. muito legal, né? Então, eu vou falar de alguns casos aqui, vou mostrar alguns casos que a gente está tratando com o selfie. Ainda não estão, acho que os 3 não estão finalizados. Um deles está a ponto de finalizar. A gente está, que é esse aqui por onde eu vou começar e vou discutindo um pouquinho o caso e vou falando para vocês. Essa paciente aqui me procurou com uma queixa muito nítida, que é esse canino 23, né, bem girado, um sorriso bem agradável do ponto de vista de exposição de dentes, um pouquinho discrepante de um lado para o outro lado. Ó, isso aqui era o que mais incomodava ela, aqui no lado esquerdo, ó, o lado direito Uhum. também tem um pouquinho de giro, mas não era tanto, né? E como a gente sabe, apesar de parecer uma coisa muito simples, correção de dentes girados com alinhador não é nada simples, né? Então a gente tem uma necessidade maior de incremento com attachments, de sobrecorreções. Então a gente já tenta começar a pensar nisso lá no planejamento, né? Então tá aqui mostrando, ó, o 23 bem girado, tem um engrenamento bem razoável, que nós optamos por não mexer em muita coisa. Essa foto ela não é tão de lado, chega um pouquinho para 45, então se a gente pegar o escaneamento dá para ver que ela tem uma classe 2, pequenininha, Uhum. mas tem, mas não era o nosso foco de tratamento, o foco era realmente corrigir a queixa dela, e um pouco do apinhamento inferior, que eu acho que aparece melhor aqui, e também na região superior, em especial aqui no canino, né? Claro, o 23, bem girado, e o 22, que é um outro desafio, o 22 e o 12 um pouquinho. Um outro desafio para tratamentos com alinhadores, que a gente sabe que os laterais são dentes super pequenos, que é onde a gente mais pedala aí para corrigir a questão de giros, né? Claro que aqui eu poderia pensar num iniciar com hibridizando, fazendo um botão binário, algo nesse sentido, mas esse foi, acho que foi o primeiro caso que eu instalei no começo do ano passado, selfie, e eu quero ver esse negócio funcionar e quero fazer esse negócio acontecer, vamos ver como é que vai ser. E aí ela até ia instalar o aparelho fixo estético, e eu convenci ela a trocar para o A mudar. alinhador, justamente para a gente começar, né? Só mostrando a panorâmica, eu não coloquei as outras radiografias, mas aqui mostrando tudo ok. E aqui está o planejamento dela.
Então, nós planejamos corrigir um pouco dessa sobremordida, corrigir a desvio da linha média. Vejam que o 11 está intruindo para eu conseguir um nivelamento pela margem gengival e depois ela iria, ou ela vai fazer a correção estética, né? Aqui mostrando o apinhamento da arcada superior. Olha o grau de giro do canino, do 23. Olha que legal como ele vai abrindo espaço para não haver colisão. Então, no próprio Uhum. planejamento, a gente já vê isso, não haver colisão e permitir a correção do giro, né? Na mandíbula, o apinhamento, também um tanto quanto desafiador para alinhadores. Sim. Ó, ele vai abrindo o espaço também, programados os IPRs, como está aparecendo aqui. Ó, nessa visão aqui a gente Ah, consegue tá. ver, aqui está aparecendo até um pouco mais de classe 2 do que ela realmente é, né? É uma visão bem lateral a plataforma mostra. Mas a ideia não era mexer muito ali, sim corrigir mais a região anterior. Aqui também um pouco de IPR, de desgastes em ambos os lados, na região de premolares. Olha o 23, olha o grau do giro que a gente tem que corrigir. Então, aqui nós temos, ó, 31 alinhadores superiores e 16 alinhadores inferiores. Deixa eu ver se ele vai mostrar, já mostrou maxila e mandíbula. Então, só para reforçar, esse era o meu planejamento. Então, decidi com ela, o que que a gente vai fazer? A gente vai nivelar mais pela margem incisal, que ela ainda teria que fazer um pequeno acréscimo nessa região, no meu ponto de vista estético, ou então Uhum. vamos nivelar pela margem cervical. E foi o que a gente decidiu, para então depois, aqui está o template, o Smile Curves, né, do professor Cachandre, para a gente mostrar para ela o que teria que ser feito ao final da correção ortodôntica. Então, ela ficou Uhum. animada com esse planejamento e foi isso que a gente começou a fazer. Deixa eu só fechar minha janela aqui para eu mesma ver as fotos. Aqui. Então, aqui, ó. Aqui o caso inicialmente, nas fotos que a gente já viu. Aqui os alinhadores. Opa, ele Passou abriu. um, eu acho. Passou, né? Peraí. Aí, voltou. Aqui, ó, foi, né? Isso. Agora Ó, os sim. alinhadores número 9 já aqui instalados. Eu quis mostrar um pouquinho mais à frente para a gente otimizar o nosso tempo. E aqui, sem os alinhadores, a gente está no estágio 9. Olha como a gente já consegue perceber, olha aqui nessa foto inicial, o dente 23, e aqui a foto do alinhador 9, o espaço já começando a abrir, para a gente conseguir promover, então, a correção desse giro. No lado direito, a gente vê a mesma coisa, ó. Então, a gente já conseguindo a abertura para fazer a correção, né? E ali mais à frente, aqui a gente já tá. Então, eram 31 superiores que eu falei, né? E 16 Seis inferiores. inferiores. Isso. Notem que aqui a gente está no alinhador 24 superior. Olha como eu já tenho uma melhora significativa da posição do dente 23 e também uma intrusão já acontecendo em maior grau do dente 11. O dente 13, olha o buraco, o black space que apareceu aqui nesse momento, abrindo e corrigindo o giro, né? E do alinhador 24 até o 28, ou seja, 4 alinhadores que nós evoluímos, notem que nós evoluímos só um inferior. Por Uhum. quê? Porque eu fiquei no alinhador 15, ativando com alicate, porque eu já tinha essa sequência na minha mão, para que eu não perdesse alinhadores e fazer um escaneamento nesse momento, por exemplo, né? Para uma Aham. nova sequência, eu teria que jogar os outros fora. Então, eu fui ativando manualmente, coisa que para mim é mumu, para quem já trabalhou com o sistema ASICS há muito tempo, e fomos evoluindo os alinhadores superiores. Então, olha aqui embaixo o grau de melhora que a gente já tem no dente 23, mesma coisa no 13, e o grau de intrusão já maior aqui no dente 11. E apinhamento também dissipando. A gente consegue ver melhor, inclusive, nessas fotos aqui, ó. Então, olha a melhora que a gente tem. Aqui é Sim. o inicial, alinhadores 24 e 15.
já com uma grande melhora do apinhamento. Olha como a gente consegue ver bem a correção aqui do 23 e do 13. E aqui no alinhador 28 também a melhora. 22 já praticamente em posição, 12 também, e a melhora aqui do apinhamento. Essa foi uma paciente que, então, quando eu cheguei aqui, basicamente, a gente fez um novo escaneamento, e aí estamos agora numa nova sequência, já praticamente finalizando. Uhum. E eu, para ajudar o alinhador no que ele faz, eu troco o alinhador. Aí tem fases que eu faço assim, ó. Eu troco o alinhador, evoluo e ativo com alicate. Ou então, eu evoluo o alinhador, ela volta em 10 dias, eu ativo com o alicate, ela volta em 10 dias e aí eu evoluo o alinhador. Então a Tá. gente vai Ó, fazendo, dando um up no movimento do alinhador, né? inclusive tem uma pergunta aqui da doutora Raquel. Como seria essa ativação no alinhador manual? Então, a gente tem alinhadores específicos, tem de algumas marcas, tem Infinity, tem Orthomundi, são da própria Alicate, Dentsply, né? que era do Alicates, é. sistema ASICS que a gente usava antigamente, né? E a gente faz uma bolha, a gente é uma pressãozinha, faz uma bolha no lugar onde a gente quer ativar. Por exemplo, eu faria aqui, ó, na mesial do 13, uma ativação com alicate no alinhador, uma bolhinha para dentro do alinhador. E aqui na distal faria uma bolinha pela palatina no alinhador, então ela fica para dentro. Então tem duas bolinhas para dentro do alinhador e vai potencializar o movimento de giro daquele dente, tá? Tem alguns alicates, para quem trabalha com alinhador, tem alguns alicates que eu julgo indispensáveis. Esses de ativação são uns, o de recorte para botão, né? Quando a gente eventualmente não planejou um botão e precisa por alguma razão, finalização, e o de recorte para elásticos. Eu, às vezes, venho o recorte no alinhador e, às vezes, ele quer escapar, ficou um Mas tem pouquinho que aumentar. curto, alguma coisinha. Ou ele deformou um pouquinho, ele está mais curto. Aí a gente potencializa, eu consigo aprofundar esse recorte com o alicate. E aí fica top, porque ele Sim. prende bem lá no mais profundo do alinhador, né? Então, tem coisas que são indispensáveis, assim como o quê? Calibrador de espaços, Sim. né? Que às vezes os nossos alunos estão começando e eu digo, isso aqui a gente vai ter que ir medindo para a gente poder fazer no IPR, mas medindo como? Então, tem um calibrador, é indispensável o calibrador para a gente trabalhar com alinhador também, tá? E depois, Uma se outra quiserem, alternativa, pode falar. só para complementar, uma outra alternativa também, quando é necessário fazer algum tipo de recorte na placa, a broca que a gente usa para prótese, a Transmetal, ela é muito boa, porque ela corta o alinhador sem deixar rebarba. Só Sem que tem deixar. que ter cuidado, né? Porque ela corta, Corta mesmo. corta Ela corta mesmo. para valer, né? Se É. der, Sim. dá problema. Mas é O uma alternativa também. o alicate eu acho bem legal para o controle, né? Então, coloca em posição, na posição que quer fazer o ganchinho ali, faz tipo de classe 2, faz viradinho ali para distal, ele fica bonitinho, fica perfeito, Sim. tá? E eu tenho uma pergunta também. De quanto em quantos dias ela trocou os alinhadores? Ela trocou de 15 em 15. Até 15 em 15. porque, pensa, era o meu primeiro caso, eu não ia acelerar, né? Eu queria ver o Sim. movimento acontecer. Eu agora, depois de, né, tanto tempo trabalhando com alinhador, a minha conversa com o paciente é assim: tratamento com alinhador, para ele evoluir, a gente não tem que necessariamente evoluir alinhador. A gente precisa evoluir movimento dentário. Então, eu Sim. posso passar vários dias a mais fazendo ativação com alicate, revendo o paciente com o mesmo alinhador, até que eu consiga aquele movimento, para daí a Uhum. gente evoluir. Sim. Então, e crianças a gente tende a trocar com um pouquinho mais de frequência, né? Então, sete é difícil eu fazer. Eu faço quando já estendeu, ou tipo, eu já estou pensando em adicionais, numa segunda sequência, 7 dias, Uhum. se não 10 dias mais ou menos. E Tá. adulto, 12 a 15, 10 a 15. Essa daqui era a cada 15 dias. Tá. E ali, como eu falei, teve momentos em que numa sessão eu evoluía, na outra eu ativava em 10 dias. A frequência dela ao consultório era maior
e ela ficava em média 20 dias com o mesmo alinhador, Tá. tá? E Uma das aí, né? coisas que Vou é, escolher. só para complementar ali, uma das coisas que a gente gosta muito de fazer quando o paciente vem na consulta, a gente sempre checa a questão da adaptação, né? Então, eu Uhum. sempre oriento, eu gosto muito do cabo do espelho, eu coloco entre as placas e o paciente vai mordendo, ele vai acompanhando, né? Isso daí na frente do espelho. E se por um acaso eu tenho perda de tracking, o paciente morde ali e vê que aquele que tem uma folga, eu faço o paciente entender que ali pode ser um problema futuro, né? E a gente sabe Sim. que à medida que a gente vai perdendo a adaptação de um alinhador para o outro, a gente vai tendo problemas, né? Uhum. Então, às vezes a gente mantém até o mesmo alinhador por um pouco mais de tempo, e aí, claro, a gente sabe que 50% aí a gente está na dependência da colaboração do paciente, né? Ah, sim. É, Esse é o com nosso certeza. universo, com alinhadores, né? Com Depender. bracket acaba sendo menos, a gente depende mais da colaboração no quesito alimentação, Sim, higienização, obviamente, e aqui é meio a meio, né? Sempre a gente sim. tem que esclarecer isso com o paciente, né? E aí chegou no momento de escolher, falando hoje. Na época não era pacote, né? Na época Aham. era a Por gente alinhador. pagando trimestralmente, mas enfim. Hoje nós iríamos escolher, então eu falei, ó, 31 com 16, 47 alinhadores. Claro que a gente sabe que é um caso que já tem bastante alinhador, é um caso que provavelmente vai demandar algo de alinhadores adicionais, mas fica a critério, eu posso comprar um pacote light, 48 alinhadores no total, pagar 2.286 em até 12, né, Thalita? Isso. Em até 12 vezes, que dá uma parcela aí de uns 190 e alguma coisa. Ou eu posso já, né, preferir uma gordurinha para eu ter alinhadores adicionais, então eu compro um pacote maior porque eu já subentendo que eu vou precisar de mais pela Uhum. dificuldade de movimento e tal. Ou eu ainda posso comprar um pacote pequenininho de 24 alinhadores, desde que, por exemplo, eu tenha Crédito. créditos. Porque, para quem não sabe, no Self nós temos o Aligner Back. Então, a gente tem uma plataforma de crédito de alinhadores. Nesse caso aqui, eu tenho 37 alinhadores em crédito. Ou seja, o que significa isso? Que eu tenho pacientes que compraram pacotes, né? Eu comprei pacotes maiores, não usaram tudo aquilo de alinhador, não foram fabricados, porque eles são fabricados trimestralmente, e eu fiquei com esses créditos. Se eu somar 24 com 37, dá quanto? 61? Eu consigo tratar ela, pelo menos nessa primeira Isso. etapa. E aí depois eu posso comprar alinhadores adicionais, se eu quiser, para eu finalizar, ou, enfim, pode ter até créditos de outros tratamentos lá para frente, né? Então eu posso começar um caso que aí me sairia 2.286, opa, e eu posso pagar 1.432 e usar os meus Os créditos que eu créditos. tenho na plataforma. Então, assim, isso aqui foi a sacada, na minha opinião, do self, né? Agora Sim. nessa nova modulação, tá? Então, foi um caso que teve, né? Tá ainda em andamento e tá quase finalizando, tá? Muito bom. Essa outra paciente, ela não mora aqui, ela é aqui do Brasil, mas ela mora na Austrália e nas férias ela me procurou pra gente, Fernanda, agora deu, ela já era minha paciente antes, deu, a gente tem que dar um jeito, vamos fazer alguma coisa. E aí, vamos fazer alguma coisa. Queixa, apinhamento, tem um grau de sobremordida bem importante, tem um desvio da linha média inferior, é um sorriso bonito, né? Claro que a gente pode melhorar linha gengival, a exposição desses incisivos, a gente pode intruir um pouquinho, nivelar melhor com o canino para ter uma curva de sorriso um pouquinho melhor. Perfil super bonito, posição deles em relação a uma vertical verdadeira super bonito, antero-posterior, mas nós temos ausência do dente 46. Então percebam que a gente tem esse desvio, que é Hum. da linha média inferior, se deu por esse colapso aqui no quadrante 4, né?
E aí, o que que a gente planejou? Esse até foi um caso que o Ernesto me ajudou, porque eu precisava do planejamento para anteontem. Que ela estava aqui por muito pouco tempo, já ia viajar, precisava planejar, aprovar, receber os alinhadores, instalar para ela poder ir embora. E ele me ajudou nisso, me entregou o planejamento quase que no mesmo dia. O Ernesto é o diretor do Centro de Planejamento do Selfie, da Selfie Angel, né? Isso. Agora. Então, o que que a gente planejou para ela? Olha, com arcada superior tem uma atresia dentoalveolar, né? Apinhamento inferior, então o que incomodava era o apinhamento inferior, os caninos meio salientes. Vamos lá, planejamento dela, ó, 28 alinhadores inferiores e 20 alinhadores superiores. Desafiador para eu entregar na mão dela ela ir para a Austrália, mas a gente Sim. não tinha outra opção. A gente na época até pensou num pacote, na época era da própria Invisalign, só que eles não tinham um tempo hábil para me entregar para ela poder levar. E aqui a gente conseguiu, porque, claro, a gente sabe que é um tratamento bem complexo, envolvendo a abertura de espaço desse tamanho, que a gente decidiu nessa região aqui, e que a gente vai precisar de mais alinhadores do que essa Depois. sequência. Muita coisa pode acontecer no meio do caminho, mas eu achei top o quê? O prazo de entrega. Então a gente foi, falei para ela, ó, primeira sequência aqui, é bem provável quando tu voltares para cá, a gente precise reescanear, ver o que faltou e seguir dali em diante. E ela topou. Tá bom. A gente faz consultas a cada 4 a 6 semanas. E eu também entreguei para ela afastadores para ela ir fotografando e registrando para mim, da mesma forma que eu entreguei para ela um protocolo de fotos, como eu queria que ela fizesse as fotos, claro, o mais perto possível daquilo, Aham. né? Então, ó, corrigindo a linha média, os IPRs nas regiões mais para o lado esquerdo, justamente que é para onde tem que desviar, corrigir a linha média, né? E a abertura para um implante de um terceiro pré-molar. Aqui mostrando a tabela o relatório de IPR, então o IPR nessas regiões aqui, basicamente de canino até pré-molar, no lado esquerdo, e elástico de classe 3 no lado esquerdo, justamente para favorecer essa Alinhamento. movimentação. No lado direito não precisou, porque era um movimento recíproco, né? Corrigir linha média, distalizar o máximo possível. Aqui está ela no estágio 1, que foi o dia da instalação, mostrando ali o elástico, tudo. Ela teve problemas, inclusive, teve um alinhador, ela me chamou que lá pelo, sei lá, quarto, quinto, que não estava ficando elástico, e ela não tem alicate para recorte. O que que ela ia fazer? Não tem broca, nada que ela possa usar lá. Vamos lá, Camila, tesourinha. Vou te Aprofunda o ajudar. recorte. A gente dá um jeito. Aprofunda o recorte para que o elástico encaixe melhor. Pronto, Fernanda, resolveu. Show de bola. E agora segue o baile. Tá aqui ela no estágio 5. Notem que legal. E a gente já tem uma diminuição do desvio, já tem o início de correção. Olha o espaço abrindo aqui na região mediana inferior para correção do apinhamento com o mínimo de colisão possível. Isso que também tinha desgaste, que eu tive que fazer. Ah, não, minto. Na verdade, aqui foram os IPRs que eu fiz todos na primeira sessão, para ela poder já ir com o IPR, não é a abertura Aham. do espaço. A abertura do espaço já está aqui começando entre o 43 e o 44, justamente na região que a gente precisa do implante depois. Essas são as fotos, obviamente, que ela me mandou, vendo que aqui está tudo bem bonitinho. Essas um pouquinho Mas ela mais tá boa, difíceis. né? Tá boa Tá Tá, muito fotógrafa, né? bem, ela tá ótima tá de foto. ótima. Claro que aqui tá recortado, né? Na foto que ela me manda aparece o rosto quase Problema. inteiro, mas ó, já me entregou bastante informação, né? Sim. Então, aqui é oclusal, a gente ainda nota esse colapso aqui bem grande no estágio 5. Vocês vão ver que no próximo já tem uma melhora significativa aqui da expansão. Aqui também a mesma coisa do apinhamento, ó, estágio 9. Olha que legal que tá aqui. Olha como aqui já tem uma melhora grande, não tem tanta atresia. A abertura maior ainda do espaço para o implante nessa região, quer dizer, tá indo super bem. Também. Que eu falo para ela, Camila? Se tu ficares sem usar alguns dias por alguma razão,
aumenta o número de dias, não importa. A gente só precisa que aquele alinhador faça o trabalho dele para te passar para o Sim. próximo. E aí ela vai monitorando. Então, a linha média já com menos desvio. Ó, era isso que se esperava do estágio 9. Tá bem perto. Aqui o desvio da linha média, ó, bem próximo. A sobremordida, começando a correção também. Aqui, ó, o que se esperava no estágio 9. Podem ver que está acontecendo bem bonitinho. Lá no lado esquerdo. E aqui é uma visão que eu acho que é a mais legal. Olha como aqui já melhorou Sim. bastante, ó. Quadrante 1, né? Mas bem como tá no planejamento, ela tá seguindo bem direitinho. O grau de apinhamento já diminuiu bastante, tá evoluindo bem como a gente gostaria. E também bastante alinhadores, né? 48 no total, nessa primeira fase. Da mesma forma, eu poderia comprar um pacote maior se Sim. eu quisesse uma gordura para adicionais, ou o de 48 enxuto, que para mim nesse momento seria o mais indicado, porque ela está lá na Austrália, eu não sei o que que vai acontecer, se ela vai que ela decide não voltar. Não sei. Aham. Então, esse pacote, ou da mesma forma, comprar o pacote pequenininho e usar os meus créditos da minha plataforma. Então, isso que é o mais legal. Um tratamento desse eu posso ter uma lucratividade super grande nessa primeira fase, que ela sabe que não vai ser a única, ou que não deve Sim. ser a única, um valor pequeno, quer dizer, a minha lucratividade aumenta bastante quando eu consigo usar a plataforma Linerback, essa sacada que a gente teve aqui, tá? Muito bom. Ver a minha hora, acho que eu vou passar para ti, né? Senão eu vou, Toca, né? pode apresentar. Tu tem mais um, né? Eu tenho mais um, né? Tem certeza? Então Apresenta. vamos lá. Tá ótimo. Esse caso aqui é de uma menina, eu já apresentei ela em alguns momentos, em algumas situações, e eu tenho sempre uma evoluçãozinha a mais para mostrar dela, né? Ela, na verdade, é alérgica a metal, então o tratamento dela a gente consideraria fazer um 4x2 com o aparelho fixo, se fosse uma opção, não era no caso dela, então aqui é alinhador e ponto final. Ela não precisaria, por exemplo, de uma disjunção, não tem caso de atresia maxilar. O tratamento dela não tem indicação ortopédica, é ortodôntico, tá? Uhum. Claro que a queixa é o quê? O apinhamento anterior, né? E a queixa é muito mais da mãe do que dela. Então, olha o 22 como quase que não aparece, tá bem palatinizado, ó. Falta de espaço para o 23, aqui é o 24 erupcionando. Lado direito também vai faltar espaço para o 13. Ó, então a classe 2, 2, né? Aqui mostrando o grau de sobremordida, padrão facial bem legal. Tá aqui o caso inicial. Então, um apinhamento bem considerável inferior, 32, a sobremordida aparecendo, estreitamento, né, dento alveolar da maxila. Que mais? Aqui, ó, classe 2, ó, premolar erupcionando em classe 2 lado direito também. E aí fomos fazer o planejamento dela, que é vista oclusal. Notem que daqui até o final, onde eu vou mostrar, pouca coisa vai mudar nessa região. Por quê? O que que o tratamento está? O foco do tratamento inicial é o que aqui? A distalização, coisa que até com 4x2 eu não conseguiria fazer. Teria que tentar um aparelho extrabucal, imagina, a essa altura do campeonato, né? Ou um outro aparelho que provocasse a vestibularização também, mas enfim. Notem que aqui, ó o grau de falta de espaço que a gente tem, a arcada inferior também, e ainda os terceiros em formação. O que que a gente planejou? Olha aqui, 34 alinhadores superiores e 25 inferiores. É bastante coisa. Só que a pergunta é, será que eu vou precisar chegar até lá? Vamos lá. Talvez eu nem precise, talvez a Sim. correção que eu consiga inicial, nivele, alinhe, ganhe um pouco de espaço, consiga fazer os dentes erupcionarem, já vai ser o suficiente. Mas o planejamento, sim, inclui expansão dentoalveolar superior, aqui, ó, guia de erupção para o 23, correção um pouco da sobremordida, vamos ver na face, ó, maxilar. Aqui o batente, né, do alinhador. Então, olha o grau de distalização. Aí vem a pergunta assim, meu Deus, mas será que isso tudo vai acontecer
Aí vem a resposta, o mínimo que acontecer já vai favorecer para mim. Então, o Sim. foco inicial, podem ver que é primeiro a distalização para depois o nivelamento anterior. Eu vou mostrar como a distalização está acontecendo de forma bem legal. Em especial, eu fiz uma segunda sequência, porque na primeira, como vocês estão vendo, não tem recorte nem para botão e nem para elástico de classe 2. Então, aqui, ó, está acontecendo um movimento, ó, o contrário favorável. Primeiro, vestibularizando os incisivos enquanto distaliza os Alisa. molares. O plástico vai aumentando e vai provocando os dois movimentos. A partir da hora que eu não queria mais essa vestibularização, eu fiz um ajuste de fase e pedi o quê? Recortes para elásticos de classe 2 e botão nos molares inferiores, tá? Olha ali, ó. Primeiro eu quero as duas coisas, daqui a pouco eu não quero mais. Eu acho que essa visão já apareceu, né? Deixa eu passar aqui. No caso dela não tem IPR, porque é só expansão, né? E tá aqui com o alinhadorzinho instalado. Pinto já foi direto? Não tem a inicial. Mas inicial seria só dele instalado. Nota que aqui, ó, já tinha o guia de erupção, né? Já foi feito maior do que o canininho descido que tinha aqui, os 53. Aqui, ó, o formato do 55 e já esfoliou, quer dizer, ele já serve de guia de erupção aqui para o 15. Lado esquerdo, abrindo espaço para a região do 23, distalizando, vai ficar mais visível sem o alinhador. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, aqui a visão. Nota que apesar de não estar corrigindo 100%, está melhorando gradativamente. O 23 aqui já apontando. E vamos ver a oclusal, que é a mais legal de visualizar. Olha aqui, ó. Ó, olha aqui. Aqui até não dá para ter tanto parâmetro, porque esfoliou o 55. Mas olha na região aqui dos 65, olha entre ele e o 26, o diastema que já está se criando. E aí ele foi distalizando e está indo super bem. Aqui, inicial, alinhador 8 ainda. Inicial lá em cima, né? Olha a diferença. Então, aqui não temos muito parâmetro, porque sobrou espaço. Mas no lado Sim. esquerdo, sim, olha ali que legal, ó. Deixa eu evoluir mais um. Esse aqui já mostramos. Aqui, ela tá com uma pigmentação que ela tá fazendo suplemento com ferro. Então, não é nem no alinhador, é no dente mesmo, né? Já vou mostrar para vocês sem os alinhadores. Mas olha que legal, nessa fase, então, ó, esse recorte aqui, ó, eu que fiz. Por que isso? Eu pedi, deixa eu voltar aqui só para mostrar com o alinhador inicial, ó, tá aqui, sem elástico, sem recorte nenhum, né? Quando eu solicitei essa nova sequência, que a gente pausou, abortou a outra produção, né? E pediu, deixa eu ver, foi um novo escaneamento no caso dela. Eu pedi somente recorte para botões nos molares inferiores, porque eu queria. Aqui estava prestes a esfoliar o 63. Eu pensei, aonde que eu vou colocar esse recorte será? Aonde que vai ficar melhor? Eu pedi sem recorte superior, deixei eles virem para eu decidir onde eu ia fazer o recorte, de acordo com o que tivesse acontecendo Tá. no momento, entendeu? Aham. E ali está o recorte feito pelo alicate. É claro que aí eu tenho que recortar toda a sequência que eu vou entregando para ela. Mas a Uhum. gente fez isso em uma sessão e está tudo certo. E o caso está evoluindo super bem. Olha o ganho de espaço que a gente já tem para o 23. Canino. Aqui para o 13 a mesma coisa. Ali, ó, já erupcionando o 15, já num grau maior de erupção. Ó, aqui tá, vejam a pigmentação, ó, por causa da suplementação que ela tá tendo. Mas olha o espação que a gente já conseguiu. Olha como aqui o 14 está quase na distal do tecido inferior. Então tá indo super legal. Olha o diastema aqui, ó, entre o tecido Uhum. e o 26. E não está vestibularizando mais porque a gente interrompeu com o uso do elástico. Então, com o elástico, o tamanho do alinhador que vai aumentando potencializa o quê? A distalização, segurando a bateria anterior, né? Então, Muito tá bom. indo super legal, a vista superior.
Por isso que eu falei, olha como aqui na frente ainda não mudou muita coisa, porque tá primeiro o quê? Ó, ganhando espaço para os caninos, né? Pré-molares e caninos, para depois fazer o alinhamento final. Em compensação inferior, ó, como já tá bonitinho o 32, que estava bem fora do arco, e ali já conseguindo espaço para a erupção do 33 também. Então, aqui está a evolução. Então, olha como já houve uma vestibularização desde o início até agora. A gente já consegue ver mais a palatina, mas aí agora a gente segurou com o uso dos elásticos. Então, olha o que nós tínhamos de espaço da distal do 12 até a mesial do 16, e olha o que nós temos de espaço hoje na mesma região. Então, muito legal. A mãe dela tá super feliz. E assim, para elas, o pouquinho que já alinhou ali na frente, Tá só bom. desse 22 tá aparecendo assim, ó, elas já estão super felizes. Isso aqui nem incomoda. E ela tá Uhum. vendo a progressão do restante, a progressão da região inferior. Então, tá indo muito legal. Muito Também um bom. caso com bastante alinhadores, que não sei se vou usar isso tudo, independente, posso comprar o pacote moderado e vou ter mais, né, do que eu precisar, 72 alinhadores, fico com a gordurinha ali para outras sequências, ou eu posso comprar o pacote de 48 e usar os meus créditos, ou eu ainda posso, se tiver suficiente crédito, comprar o pacote pequeno, que dá 61, né, pela soma que a gente tinha feito, e com o pacotezinho expresso, eu trato ela nessa primeira sequência. Então, Muito assim, bom. eu acho que essa forma de trabalho do selfie, caraca, é algo Muito pra bom. gente, não é? Para criança, então, nem se fala, né? Meu Deus, que a gente tem que parar, esfolia, nananã, segue até desadaptar, chega uma hora que não adapta mais, já É, esfoliou o exato. acidente, já está nascendo permanente, e aí a gente tem isso daqui sem precisar jogar um monte de alinhador fora. É Fora. fantástico. Isso aí. Muito obrigada, doutora. Certo? Agora Legal. vamos lá. Vamos compartilhar aqui rapidinho. Agora foi, né? Foi. Legal. A Thalita já me apresentou, né? Eu também me formei já, a minha especialização em ortodontia em 2007, e desde 2015, 2016 já venho trabalhando bastante com alinhadores, né? Estou bastante ligado à parte da docência, já tem mais de 13 anos aí, nos cursos do IO, e vou passar um pouquinho mais rápido aqui para a gente poder chegar nos casos clínicos, né? Então, vou mostrar o caso clínico dessa paciente aqui. Ela está em andamento, um caso clínico bem legal. O paciente que já tinha feito um tratamento há muitos anos atrás e aí estava buscando fazer um alinhamento. A gente consegue observar aqui nas radiografias, vou passar um pouquinho mais rápido, a questão de uma retoinclinação de incisivos superiores, né? Então, eles estão retruídos e retoinclinados, incisivos inferiores até bem posicionados, e na realidade o que ela gostaria de fazer é um alinhamento estético, mas a gente vai ver nas fotografias aqui, ó, do lado direito dela ela tem um encaixe legal de mordida, isso a gente vai preservar. Essa parte do apinhamento aqui incomodava ela, e aqui desse lado, a fotografia a Fernanda já falou, ela está um pouco inclinada, mas vocês vão ver como ela está numa relação de classe 2, tá? Mais à frente eu vou mostrar até um print do escaneamento que a gente vai conseguir ver isso daqui melhor. E também na parte inferior tinha um certo desalinhamento, né? Além do desvio de linha média. Então, vindo aqui numa foto mais lateral, a hora que nós verificamos a parte do escaneamento, nós conseguimos ver que realmente que ela tem uma relação de classe 2 desse lado, né? E eu me ative mais aqui, porque eu quero mostrar para vocês alguns detalhes, principalmente em termos de biomecânica, que eu acho muito bacana, que quando é feito o estagiamento, ou seja, uma organização da sequência de movimentos, a gente consegue fazer essa correção de uma maneira muito legal. Evoluindo um pouquinho aqui, deixa eu só dar um play. Isso. Dando um play no vídeo aqui, a gente consegue ver. O programado era, desse lado, fazer uma mesialização sequencial, ou seja, primeiro vem os pré-molares, né, os primeiros pré-molares, depois o segundo pré-molar, e aí depois
faz-se a meselização dos molares, né? Então a gente consegue ver essa vista inicial, final. Eu vou mostrar para vocês até no estágio 3, ó, estágio 1, estágio inicial. Ele vai dar a parte do play, faz a evolução, a gente consegue ver a questão da mesialização sequencial dos pré-molares para depois começar, junto com o auxílio do elástico de classe 2, a mesialização desses molares para fazer um ajuste da classe 2 desse lado aqui. Tem outra vista. Deixa eu ver. Tabela de movimentos, então a gente sempre gosta muito de verificar a quantidade de movimento, né? E aí a gente vem nesse quadrante inferior aqui, o quadrante 3, a gente tem uma quantidade de movimento de quase 2 milímetros premolar inferior. A gente que trabalha muito com ortodontia, a gente sabe o quão dificultoso é corrigir, às vezes, pequenas discrepâncias, né? E quando a gente vem no estagiamento, aqui eu fiz um print só das telas do inferior, nós conseguimos observar que aqui, nessa coluna, nós temos o número dos dentes, em que estágio eles movimentam, né? E aqui em cima nós temos eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, Sim, Sim. tá? Aqui na coluna superior, na linha superior, nós temos os estágios dos alinhadores. Então é bem importante o pessoal que trabalha com alinhador sempre dar uma olhada para ver se o movimento aqui está condizente com aquilo que a gente tem como expectativa. Então aqui no alinhador 1, nós conseguimos notar, perceber que a gente tem movimentação de todos esses dentes aqui, exceto aqueles dentes que vão ser mesializados. Porque se trabalha primeiro uma condição, né? O dente 34 já começa a fazer a mesialização e a hora que ele chega praticamente quase na metade do movimento, a gente começa o início do movimento do segundo premolar, do dente 35, que evolui, faz a movimentação de mesialização, certo? Até mais ou menos metade do movimento, e aí o dente 36 começa a fazer a mesialização. Então, isso é uma mesialização sequencial, certo? Interpretar isso no gráfico é muito importante, ajuda bastante a gente, principalmente em termos de planejamento, né? E aí o 36 ele vai fazendo a mesialização, a hora que ele chega na metade, basicamente, do movimento, ele começa a fazer aí a mesialização do 7, certo? Tudo isso aí pensando numa situação de ancoragem. Eu botei esse slide só para a gente falar um pouquinho sobre recursos, né? Hoje no Self a gente pode pedir até o recorte para gancho para elástico ou o recorte no alinhador para que a gente possa colar um botão na superfície vestibular do dente, né? E aí, ó, eu coloquei etapa inicial, a foto da direita, a central e a esquerda. Preferi até colocar aqui parte do escaneamento para a gente ter um pouco mais de noção com relação à classe 2 desse lado. E aí aqui, um pouco mais à frente, no estágio 13, eu até fotografei essa paciente essa semana, a gente consegue notar o quê? Ó? Que essa relação de classe 2 ela está praticamente resolvida em termos de pré-molar, e olha o espaçamento que eu tenho sim. para ainda fazer a mesialização do primeiro molar inferior. Então, quando a gente vem para esse slide, nós temos as fotos iniciais, e aí eu coloquei o escaneamento inicial com a questão do apinhamento superior, né? E aí o estágio 13, as fotos do que estava planejado em arcada superior, então já tem uma melhora em termos de apinhamento nessa região, certo? E principalmente aqui, olha a quantidade de espaçamento. Claro que a foto aqui ela não está bem oclusal, mas a gente consegue ver até com detalhes aqui inferior, olha a quantidade de Uhum. espaço aberto para que eu possa fazer a mesialização desse molar inferior, né? Claro, paciente colaboradora, uso de elástico, planejamento e estagiamento, então tudo convergindo para um O resultado de resultado. sucesso no tratamento ortodôntico, né, com alinhadores. Mas o bacana é que quando a gente olha clinicamente e verifica esses espaços criados, a gente vê que realmente o que foi programado em termos de estagiamento, ele acontece, Tá acontecendo. né? Então, eu tenho aqui escaneamento inicial, escaneamento na 13ª etapa dela, e aqui em boca como eles se encontram. Então, realmente, é, reflete muito o que está planejado, né? Isso deixa a gente seguro em termos, assim, de que se realmente o paciente estiver usando e tiver um correto planejamento, a coisa funciona legal, né?
Aqui eu acabei optando recortes para botões, porque como eu até tenho preferido trabalhar mais com o recorte para elástico, né? Relaxa. Mas aqui eu tenho até preferido no Selfie até trabalhar mais com o recorte colagem de botão. Só que como era só elástico desse lado, eu estava com um pouquinho de receio de inclinar um pouco o plano oclusal, né? De deixar só no canino e fazer um pouco de extrusão desse dente. Mas é um caso que está evoluindo super bem, né? Uhum. Dá tempo para mais um, rapidinho? Pode, claro. Ah, voltando só aqui em termos de valores, né? Então a gente teria uma possibilidade que o plano de tratamento total dela seriam 21 superiores, 21 inferiores, no total de 42 alinhadores. Eu teria uma opção de pegar o pacote Express e comprar alinhadores à parte, né? E aqui eu tenho o saldo final, que é o 2.116. Ou teria a segunda opção, que era pegar um plano um pouquinho maior, né, com uma folga de alinhadores, porque provavelmente é um caso que talvez a gente vai precisar trabalhar alguma coisinha em termos de refinamento. E aí eu já tenho uma folguinha para estar trabalhando e pegaria esse plano light, né, com Uhum. 48 alinhadores. Vou passar o caso desse outro paciente. Esse caso foi muito legal. Foi um caso que em 6 meses a gente fez a parte da movimentação dentária dele e clareamento, estética, tudo. Então, em 6, 7 meses a gente praticamente finalizou todo o tratamento dele. Então, um paciente jovem, aí, 39 anos, né? Tinha uma questão anterior aqui que vocês vão ver nas fotos. Só um pouquinho mais rápido aqui as fotos intrabucais, então a gente consegue observar que tem um bom sentamento posterior. O trabalho com alinhadores, ele é interessante porque muitas vezes a gente consegue restringir um pouco o movimento, principalmente quando eu tenho uma área de recessão gengival desse tamanho, né? Então, ter Sim. esse controle posterior também é uma coisa muito legal, né? Nem Uhum. sempre é só ganhar a movimentação, às vezes é até impedir que algum tipo Entendi. de movimento Uhum. ocorra, né? Travar. Então, isso a gente consegue travar e fica muito fácil, né? Às vezes a gente vai trabalhar com níquel titânio, às vezes acaba pegando uma diagramação um pouco maior, expande, tira um pouco de onde a gente gostaria que esses dentes estivessem, né? Mas aqui a gente tinha um desgaste importante, um mapeamento interessante aqui nessa região superior, na região inferior também, né? Um mapeamento considerável. E aí, tem um Smile Curves, a gente fez uma simulação do paciente, e aí eu vou dar um play aqui na simulação. Vamos ver. Então, você consegue observar que à medida que vai avançando a condição de alinhadores, a gente tem a situação do alinhamento pela margem gengival, assim como a Fernanda já mencionou, abertura de espaço para ele poder fazer a reabilitação estética desses dentes anteriores, né? Então, aqui planejada a condição de giro, giro de incisivo lateral sempre é um pouco desafiador, né? Na região inferior, vocês podem observar que tem desgastes interproximais projetados, e programados, e aí ele faz um pouquinho de round trip, né? Ele faz um pouquinho de protrusão para depois alinhar os dentes e aí ele faz o fechamento do espaço. Vista lateral, então, a gente consegue ver a questão de harmonização dessa região anterior, e aí a parte da retração para permitir a reabilitação. E desse lado aqui não tem mudanças assim expressivas, significativas, mas preservando mesmo e fazendo um pouco de ajuste posterior. Tem uma pergunta da doutora Raquel. Essa simulação das alturas cervicais tem na selfie? Será que ela está se referindo ao template ali do Smile Template, deve Curves? ser. É, É. foi- Esse não faz parte do sistema selfie, né? Mas depois, Raquel, se você quiser, você pode solicitar que a gente tenha um arquivo e aí fica fácil de você colocar em cima da foto para você ter uma noção e mostrar para os pacientes. É bem legal para eles poderem visualizar, porque às vezes tu poder falar para ele assim, ó, alinhamento pela margem gengival, né? Quando tu vê o cara tá tentando imaginar aquilo, fica difícil, né? É Aham. legal para falar de harmonia, de simetria. Então, Proporcionalidade dos dentes, né? isso. Aí a gente coloca a foto tipo no PowerPoint e aí insere o arquivo em cima da foto e modifica o tamanho para ficar o mais harmônico possível da forma que é apresentado para o paciente. Bem legal. Isso. Legal. Aí a gente tem aqui a questão da tabela de movimentos, né? E inicial e final. E aqui nós temos, então, estágio inicial, estágio 3 com os alinhadores, a gente já consegue ver uma certa abertura, né? Correção da posição radicular do dente 11.
No estágio 9, então, há uma melhora ainda, né? Questão de abre-se um pouco mais de espaço aqui também. Então, sempre tem as fotos aqui intermediárias, paciente com alinhador. Uma das coisas que eu tenho notado, o material da selfie, ele se preserva durante muito tempo, né? Eu até Sim. essa semana foi muito legal, até tô com umas fotos para fazer lá na clínica. Eu tirei um paciente que usou 14 dias selfie, 14 dias Angel e 14 dias Invisalign. E aí a gente vai fazer a foto comparativa para ver como um alinhador fica e se preserva, né? Mas o copoliéster realmente, o material quanto mais ele absorve menos água, então a estabilidade de cor dele é É muito muito bom. impressionante, né? Sim. Além da leitura e entrega de movimento, né? Então, ó, inicial, estágio 3, estágio 9, a gente já vê uma melhora significativa, né? Em termos de preserva-se o posterior, o anterior muito melhor. E aí, estágio 14, então antes de fazer inicial, 14, aqui até pedi para o paciente deixar a boca inteira aberta para a gente ver a questão da diferença. Vocês podem ver que aquilo que a gente havia planejado há uma entrega à altura, né? E aí depois teve a condição da parte da finalização Nossa. estética dele também. A oclusal aqui é legal da gente ver, né? O inicial, questão daquele apinhamento, bastante desgaste aqui. Estágio 3 a gente já tem uma evolução, 9 legal, e o final bem de acordo com aquilo que a gente tem no planejamento aqui desses prints do setup da arcada superior. Na arcada inferior também, olha o apinhamento, olha a condição de entrega, né? Se a gente comparar aqui o inicial e setup e o final planejado, a gente vê que está muito próximo daquilo que a gente gostaria como entrega. Muito bom. E aí temos foto inicial, foto final pré-estética, né? E aí depois da estética anterior. É um tratamento rápido, em torno de 6, 7 meses. O paciente colaborador, ele era bancário e ia ser transferido de cidade. A gente estava trabalhando meio com a corda no pescoço, né? Mas no final deu tudo certo. Muito bom. Valores do caso, então, seria um pacote expresso, aí a gente poderia adicionar mais 4 alinhadores. E aí o total de 28 alinhadores, né? Poderia trabalhar um pacote expresso acrescentando mais alguns. Certo? O tempo é corrido, né? Isso aí. Passa rapidinho, né? Passa muito rápido. Passa Aí tem Mas rápido acho que que. dá mesmo. dá Com para ter uma ideia certeza. legal, né? Com E assim, certeza. que quando a gente começou a trabalhar com selfie, a pergunta sempre era assim, bah, será que vai entregar, né, coisa e tal. E hoje eu posso dizer com segurança para vocês, no último ano aí, até início desse ano, acho que, sei lá, 90% da minha clínica eu acabei migrando para o selfie. Estou bem satisfeito assim com os resultados e Legal. com as entregas, né? Sim. Que bom. Inclusive, finalizando casos, antecipando remoção de aparelho fixo, mas muito. E porque, né, tipo, para intercuspidar, gente, isso não tem, é uma maravilha. É Vai um assim. híbrido que tu nem pensava que tu ia fazer, né? E aí, Finalizando. Eu nem pensava que eu ia fazer nada, nada. Aí eu passo para o paciente o custo, porque o tratamento ele já pagou para mim, meu Uhum. serviço já pagou, então eu só pago o custo do alinhador para finalizar. E eu ainda tenho Uhum. menos consultas, porque eu tenho menos dobra de fio, menos recolagem, quer dizer, todo mundo fica feliz. Isso aí. Então, tem sido bem legal trabalhar com o sistema, saber usar o sistema, os benefícios que ele tem, a diferença que ele tem de tudo que a gente já conhece, que é basicamente a mesma coisa, né? O pacote, enfim. Sim. Então, a gente está bem satisfeito, assim, tanto com a entrega quanto com o fluxo de trabalho. Que bom. Que bom. É. Muito bom estar aqui com vocês essa noite, né? Como eu falei, passa muito rapidinho todas as aulas Aham. que a gente tem. A gente vai vendo caso a gente acha que vai conseguir passar vários e a gente fica preso ali. Mas muito obrigada. Acho que em breve a gente, como eu falei, vai ter casos Angel aí em andamento. Isso. E Uhum. aí a próxima vai ser para falar um pouquinho de Angel, a experiência de vocês com Angel. Ótimo. Ah lá, a Ah, doutora Raquel tá elogiando vocês, falando que gostou muito. ah, querida. querida, um abraço, Raquel. E aí depois vocês passam o arquivo lá para ela, que ela deu um ok. Isso. A gente passa lá para ela. Pode deixar. Certo?
Tem mais alguma pergunta? Ah, gostei muito, passa sempre a informação. Que bom, doutora, fico feliz. Nós também. Uhum. Então tá, gente, boa noite, muito obrigada, Marita, viu? obrigada também, né? Um Obrigado abração. pelo convite, né? Isso. Isso, Qualquer coisa, estamos às ordens aqui. É, muito obrigada. até mais. Boa Tchau, tchau. noite para todo Até. mundo, Boa tá? noite, gente. Tchau, Uhum. tchau. Tchau, tchau.